Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal 4 Operações. Na aula de hoje a gente vamos resolver uma questão de círculo, ou seja, de geometria plana, tá certo? Então vamos iniciar. O que diz o enunciado da questão? Assinale a alternativa que contém o valor do comprimento da circunferência a seguir e adotar π igual a 3,14, tá certo? Então, o que essa questão está querendo? Ela quer que a gente calcule toda o perímetro, né? Toda a circunferência desse círculo. O que seria o perímetro desse círculo aqui? Por exemplo, se a gente iniciar partindo desse ponto aqui, ó, que eu marquei, a gente teria que percorrer todo esse trajeto, né? Todo esse perímetro do círculo e chegar aqui novamente no ponto de partida, tá certo? Isso é a circunferência do círculo. Bom, para a gente calcular a circunferência do círculo, existe uma fórmula, né? E qual que é essa fórmula? Eu vou chamar de C a circunferência, tá certo? Então, C, que é a nossa circunferência, é igual 2 vezes π vezes o R, tá certo? O π, ele pediu para a gente adotar como sendo igual a 3,14 e o R é o nosso raio. O que seria o raio aqui no nosso círculo, tá certo? O raio é quando a gente pega aqui, ó, do centro do círculo e vai até a extremidade de uma borda, tá certo? Então, esse trajeto aqui, ó, ele é o nosso raio, tá? E nesse caso aqui, ele vale 10 centímetros, tá certo? Então, utilizando a fórmula aqui da circunferência, né, para a gente encontrar a circunferência, a gente temos o π, que ele pediu para a gente considerar como sendo igual a 3,14, e a gente também sabe qual é a medida do raio. Então, basta a gente substituir aqui na fórmula os valores que a gente tem, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. C é igual, C é a nossa circunferência, né? Só relembrando, igual 2 vezes o π. O π ele pediu para a gente considerar como sendo 3,14, então a gente coloca aqui, ó, 3,14 vezes o raio. O raio, como a gente viu, né, ele vale 10 centímetros. Então a gente marca aqui, correto? Então agora basta a gente fazer essas multiplicação. Então a gente temos o C igual, e agora a gente vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 3,14, tá certo? Bom, para quem tem dificuldade de fazer multiplicação com número decimal, eu vou fazer aqui do lado. Então, vamos colocar aqui, ó, 3,14 vezes 2, correto? Nesse primeiro momento, a gente vamos multiplicar como sendo aqui, ó, 314, tá certo? Nesse primeiro momento, a gente vamos ignorar a vírgula. Então, vamos fazer essa multiplicação. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6, correto? Bom, nesse primeiro momento, como eu disse, a gente ignorou a vírgula. Porém, agora, o que a gente vai fazer? A gente temos uma casa aqui no 4, outra casa aqui no 1, e depois tem vírgula. Ou seja, depois de duas casas, a gente temos vírgula, tá certo? Então, aqui embaixo, no resultado da nossa multiplicação, a gente vamos contar duas casas, né, da direita para a esquerda, e vamos colocar vírgula. Então, aqui no 8, uma casa, no 2, duas casas, e a vírgula estaria aqui, tá certo? Então, o resultado da nossa multiplicação de 3,14 vezes 2 é igual a 6,28, tá certo? Então, vamos colocar aqui, ó, 6,28, e agora a gente faz vezes, esse pontinho aqui significa multiplicação, né? Vezes 10, correto? Então, a gente temos C, que é a nossa circunferência, e agora a gente vamos fazer essa multiplicação aqui de 6,28 vezes 10 para a gente achar a circunferência desse círculo aqui quando o raio for de 10 centímetros, tá certo? Então, vou montar aqui a conta. 6,28 vezes 10, tá certo? Bom, quando a gente multiplica um número decimal por 10, basta a gente deslocar uma casa para a direita. Então, o resultado dessa questão aqui, sem fazer a conta, seria 62,8, correto? Mas a gente vai fazer a conta aqui para vocês verem como é que faz.
Essa segunda conta aqui é a mesma situação da primeira, tá certo? A gente vamos ignorar a vírgula. A gente vai fazer essa multiplicação aqui como sendo 628 vezes 10. Correto? Depois a gente vê a situação da vírgula. Bom, a gente vai começar multiplicando todo mundo aqui em cima por zero. A gente sabe que qualquer número multiplicado por zero é zero, tá certo? Então, 8 vezes zero, 0. 2 vezes zero, 0. 6 vezes zero, 0, correto? Vou colocar um sinalzinho de mais aqui embaixo. Agora, a gente vamos multiplicar todo mundo aqui de cima por 1. Então, vamos fazer 8 vezes 1, 8. 2 vezes 1, 2. 6 vezes 1, 6, correto? Agora, a gente vamos somar esses carinha aqui. Aqui embaixo só tem o 0. Aqui tem 0 e 8, então 8. Aqui tem 0 e 2, é 2. E aqui só tem o 6, a gente repete, correto? Bom, da mesma forma, igual a gente fez lá em cima, né? A gente vamos contar as casas aqui. Aqui no 8 a gente temos uma casa. No 2, duas casas, depois vírgula, tá certo? Então a gente vem aqui no nosso resultado e conta. Uma casa aqui no 0, duas casas aqui no 8 e depois vírgula, tá certo? Então a gente já sabia, né, que era só deslocar uma casa para a direita. Se tivesse sendo multiplicado por 100, bastava a gente deslocar duas casas para a direita. Por 1000, 3 casas para a direita, tá certo? E assim sucessivamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses resultados, né? Com números decimais, porque aqui nas alternativas, se a gente observar, a gente temos 62,8 e aqui na letra D temos 6,28, tá certo? Então eles colocam aqui, ó, se a gente errar na vírgula, a gente acaba marcando errado a alternativa da questão, tá? Nesse caso aqui, a alternativa correta se encontra na letra B, tá certo? 62,8 centímetros, tá certo? As medidas aqui estão todas em centímetros, porque a questão trouxe o raio em centímetros, correto? Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seus comentários e até a próxima.